Pode sentar, fica à vontade. Tudo bem com todos vocês? Amém. Tava com saudade de ministrar aqui já, hein? Acho que deve ter uns 3 a 4 meses que eu não ministro essa palavra aqui. Mas eu ministro, né, pastor Elias? Todas as vezes não dá certo. Hoje era para minha esposa e meus filhos estar aqui comigo, mas a gripe pegou todo mundo lá, hein? Eu tô aqui pela graça. Deus é bom, Deus é bom. E eu vou pedir muita paciência de vocês hoje comigo. Amém? Amém. Quem está com sua Bíblia, abre aí Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1. O mês inteiro a igreja de Namu está falando sobre Atos. Imensa, né? Cara, e tem alguns dias que Deus tem falado ao meu coração sobre uma mensagem. O Deus dos dias maus. E eu praticamente finalizando essa mensagem com o Senhor, estudando ela essa semana. Aí eu tive uma reunião com o pastor Elias. E através de uma necessidade em Bruxelas, Deus fechou meu coração para essa mensagem. Eu falei, a próxima vez que eu pregar em Namu, Bruxelas ou Luxemburgo, eu quero levar essa mensagem. O Deus dos dias maus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E era o que eu queria ministrar. Amém. Mas é o que eu não vou ministrar. Aleluia. Cara. E através dessa necessidade de Bruxelas, Deus bradou no meu coração. Falei, amém, Senhor. Vamos ministrar sobre. Atos, capítulo 1, versículo 3 adiante, diz assim. Todo mundo abriu? Amém? Amém. Glória a Deus. Durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos. Depois de quantos dias? 40. Ele apareceu para quem? Nossa, só a irmã que vai me ajudar aí. Por quem? Para quem que ele apareceu? Todo mundo dormindo. Para quem Jesus apareceu? Aí o pastor foi junto, agora a igreja foi. Diversas vezes. Ele se apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saia de Jerusalém. Ele falou o quê? Não saia de Jerusalém. Quem falou para eles? Jesus. E quantas vezes queremos sair sem Deus não ter mandado? Quantas vezes estamos fazendo sem Deus ter deixado uma ordem? Quantas vezes estamos achando que é do nosso jeito e Ele falou, ficai, esperai. Aleluia. Não saia de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes dei. Disse antes. Agora eu quero que você pule lá para o versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes dessa terra. Agora, rapidamente, lá em Mateus 28, 19, para a gente concluir a leitura. Isso aqui todo mundo conhece, né? Amém? Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu entendi, pastor, porque o senhor falou que o coração do senhor não está só na Bélgica. Aleluia. Está na Europa inteira. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine
esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E que lembre-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, aleluia. Meus amados, se eu pudesse hoje dar um tema para essa mensagem, seria revestidos de poder para testemunhar a palavra do Senhor até os confins dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja sem poder, sem essa presença, sem o Espírito Santo, é como se fosse um leão sem voz. Vou repetir isso aqui mais uma vez. A igreja sem poder, a igreja sem o Espírito Santo, a igreja sem autoridade, é como se fosse um leão Sem voz. Ah, Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, Jesus, antes dele subir aos céus, ele deixou uma mensagem, uma ordem que ecoa até os dias de hoje. E eu creio que até a sua volta. Que é pregar o Evangelho, que é fazer o ID. Ele instruiu os discípulos, os apóstolos, todos que o seguiram. Muito bem. Eu vou para onde? Para o meu Pai. Vocês vão ficar, mas eu vou voltar. Mas não para por aí. Quando eu falo da grande comissão, pastor Elias, quando eu falo dessa grande comissão, dessa missão, eu preciso entender, missionário Sullivan, que ela surgiu no coração de Deus. Ela foi revelada aos profetas. Ela foi encarnada em Jesus. Jesus veio como homem, sofreu, foi para a morte da cruz e ensinou os apóstolos, os discípulos, sobre a mensagem da cruz. Que mensagem que é essa da cruz? Que verdade que é essa? Que verdade que é essa que todos nós pregamos, vivemos? Uma verdade que liberta, que cura, que tirou eu e você do mundo caído, da perdição, do sofrimento, e hoje está aqui, vocês, todo mundo bonito, arrumado, escutando a palavra. Glória a Deus. Mas será que para por aqui? Será que para por aqui você sentado nessa cadeira? E quando tem uma multidão, uma nação lá fora, perecendo e morrendo, você sabia que às vezes tem uma nação lá fora que precisa de um missionário Sullivan? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou chegar lá. Quem recebeu essa missão? Os apóstolos receberam essa missão. Homens simples, pescadores. Ali tinha um coletor de impostos no meio deles. Mas eram todos homens simples. Foram chamados, escolhidos. E eles só foram. Como diz o pastor Elias, só vamos. Jesus chamou e eles foram. Interessante é que muitos deles não questionaram quando Jesus chamou, eles apenas foram. Não tinha influência política, não tinha prestígio na sociedade, não eram homens especiais, não eram homens que tinham uma cultura, uma formação rabínica top. Ela não era uma pessoa excepcional, uma pessoa que destacava na sociedade, não. Não era nada disso. Eram homens simples. Esses homens que Deus usou, que Jesus usou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Precisamos entender que essa missão, pastor, não depende do currículo do homem. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu vejo o senhor falando que... O senhor fala muito, a Bíblia menciona várias vezes que antes de eu nascer, Ele já tinha me escolhido. Ele já tinha te escolhido. Aleluia. Independente do que você seja ou que você faça. Ele tem um plano perfeito na sua vida. Glória a Deus. E cabe nós saber que plano que é esse, perfeito. Que verdade que é essa, que precisa ser anunciada, que precisa ser pregada. A missão nossa, ela começa quando o Espírito desce, quando esse poder desce, não quando eu e você sobe no púlpito para pregar. Porque não é da forma que eu quero, do jeito que eu quero. É da forma que Ele quer, Ele que transmite, Ele que o poder é dele, não é meu, não é de ninguém. O poder é dele, que poder que é esse, pastor? A raiz desse poder é Dunamis. É um poder sobrenatural. É o poder que é derramado sobre esses homens. Atos 2, eles são cheios. Aleluia. Dali diante você vê, começa a ler, você vai ver como que foi o comportamento de Pedro. Aleluia. A atitude daqueles homens já não foram mais a mesma. Um contexto que dava medo, porque andaram um tempo com Jesus, viu Jesus pregando o Evangelho, viu Jesus levantando o paralítico, viu Jesus vendo o cego voltando a enxergar. Eles viram Jesus operar milagres e de repente eles veem Jesus numa cruz, aonde que o Império Romano, perdão, perdoa, aonde que o Império Romano predominava e dominava aquele lugar. A Bíblia diz que em João, eles estão com as portas trancadas. E Jesus entra, pastor. Eles estavam com a porta trancada porque eles estavam com medo. O que aconteceu com Jesus podia acontecer com eles também, se eles foram pegos. E eles escutou a ordem do Senhor: ficai, até que do alto venha o poder. E esse poder veio. Ele chegou. E quando esse poder chega, eu quero te fazer uma pergunta. Você lembra a primeira vez que você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Glória a Deus. Mas tem muitas pessoas por aí tá achando que o poder chegou, que o Espírito desceu, e estão fazendo conforme quer. Porque muitas pessoas hoje na sociedade têm esse espírito, esse poder, como algo emocional, traz algo para si. Muitas igrejas tratam isso como algo emocional, mas não. Não. O Espírito, quando ele desce sobre o homem, ele traz o que? Autoridade, ele traz poder e ele traz a verdade. Aleluia. Glória a Deus. A verdade que muda os lares, que muda o contexto histórico em sua volta. Eu estava ontem na minha casa e o Davi reuniu todo mundo. Pai, eu quero pregar, eu vou fazer o culto hoje. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Falei, você vai fazer o culto? Como assim?
eu vou fazer o culto. Vocês podem sentar todo no sofá? Tava os filhos da Giza lá em casa, tava meu cunhado, minha cunhada, tava todo mundo reunido lá na sala. Paramos para sentar. E o Davi pregou meia hora ali. Salmo 139. E ele pregou sobre o Deus que tudo vê, sobre o Deus que tudo pode. E ele tem uns exemplos interessantes, exemplo de criança, mas é admirável. E quando eu olho, pelo menos um, né, de 5, né, um vai ser, né, um vai querer, homem querer, né, porque filho de pastor é pastor não, meu irmão. Filho de crente é crente não, filho de cristão é cristão não. É barreira. É verdade. Você ensina, você mostra a palavra, você... Mas... muitos aqui foram criados na igreja e permaneceu até hoje. Pode contar nos dedos, poucos. Que cresceu e ficou, né, Sullivan? Precisamos entender que quando o Espírito desce, cultos sem o Espírito são shows, louvores sem Espírito são apenas músicas bonitas. E é o que tem mais acontecido no nosso meio, na nossa sociedade. Verdade. As pessoas têm enchido grandes templos, muitas pessoas, mas vazias do Espírito. Não adianta. É melhor ter um lugar desse aqui cheio do Espírito do que uma multidão vazia da presença de Deus. Aleluia. Quando uma multidão está vazia da presença de Deus, ela não faz como os 12 homens fez em Atos 19. Conquistar aquela cidade. Quando uma igreja, uma multidão cheia, está vazia, ela não sai do lugar. Ela só faz barulho. Mas para estreitar e tremer o inferno, aqueles 12 homens que estavam cheios, que Paulo ministrou sobre eles, ali sim. Ali muda uma nação. Ali mudou uma cidade. Quando Jesus encontra, que aquela mulher pregada aqui, a samaritana pregada pela Giza, quando ela encontra com o Messias, ela é cheia. Ela ganha Samaria. Aleluia. Todos que foram cheios fizeram a diferença. E a grande pergunta é: você tem sido cheio? Tem sido, pastor. Amém. E você tem ganhado, pelo menos aqueles que estão em sua volta? Você tem sido esse homem e essa mulher cheio? Porque pregar o Evangelho, pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus, estudar um pouco a Bíblia e trazer uma palavra, tá tudo bem. Mas, e ser? E viver? A pergunta para mim e para você é: nós como igreja desses últimos tempos, nós como a Viva, temos sido esses homens e mulheres cheios ou só fazemos barulho? Eu não quero ser uma igreja que faz somente barulho. Eu não quero ser uma igreja abarrotada de pessoas. Igreja com muitas almas aqui, mas vazia do Espírito. E a grande questão é: aonde queremos chegar? Queremos ganhar essa Europa? Vazios ou cheios? Há quanto tempo que você não busca ser cheio do Espírito Santo? Há quanto tempo você tem buscado: Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, faz a obra na minha vida. Ah, Senhor, muda ele, muda ela. Faz e faz e faz e faz. Mas quantas vezes a igreja tem falado: Senhor, me encha com o teu Santo Espírito. Me encha com a tua presença. Porque é mais fácil pedir do que renunciar a algo, né? Porque quando você renuncia, o parar de pedir para Deus e falar assim: eis-me aqui, Senhor, Rinene, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Por isso que encontramos ministérios aí, ó, que estão
com cargas pesadas, pessoas frustradas, pessoas servindo no automático, entrou no ativismo o quê? Aí, tá fazendo automático. O culto aqui virou um culto domingueira. Virou um culto, vou no culto, cumpri meu protocolo, vou pra casa e tá tudo bem. Tá tudo bem que nada. E segunda-feira, você tem pregado pro seu amigo que trabalha com você? Você tem pregado nos lugares que você tem ido? Você tem falado de Jesus? Eles aqui foram cheios. Primeira pregação de Pedro, quantos homens que ele ganhou? 3.000. Por isso que ela foi campeão, viu, Lê? Não parou por aí, não. Em Atos 9, já veio outro cara, estourando a boca do balão. Atos 9, quem é ganhado? Saulo. Tô falando, viu? Saulo. Aí eu vou falar, aí fecha mesmo. Aí a comissão tá... John Knox, ele fala algo assim: me dá Escócia ou morro. Vocês ao menos têm pedido a sua casa? Você tem pedido ao menos a sua família? Aleluia. Glória a Deus. Jonathan Edwards, ele fala assim: América, o Espírito soprou sobre a América e a América inteira tremeu. Aleluia. Olha aqui, Martinho Lutero, ele fala: o Evangelho é um vento que ninguém nessa terra o detém. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Evangelho, quando o Espírito desce sobre eu e você, sobre essa pequena igreja, ela rompe barreiras. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar que nessa noite você entenda que você precisa ser cheio. Amém. Aleluia. Quando você é cheio, você não vai preocupar com as coisas terrenas, com as coisas rasas. Você vai viver dia após dia. Parece que não é eu que cuido de você. Parece que eu não criei, sou dono de todas as coisas. Se você permitir ser cheio do Espírito Santo e você ser usado como um canal de bênção nessa sociedade, muita coisa vai mudar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E não podemos parar por aí. Imagina quantas pessoas que tem aqui hoje, umas 30, 40, não sei. Cada um de uma forma diferente. Não tinha um apóstolo igual um ao outro. Mas todo mundo estava unido em um só propósito: e pregar o Evangelho. Em um só propósito: e pregar a verdade. O céu, ele não ouve ruído religioso, jamais. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele trabalha no nosso meio, mas eu e você precisa entender a esperar. Como os apóstolos esperaram o tempo certo, desceu e eles foram cheios. A grande questão é que queremos ser cheios de uma vez e não queremos passar por esse processo. Não queremos atropelar o processo. E todas as vezes que atropelamos o processo, dá errado. Todas as vezes que pedimos o agir de Deus conforme a vontade e o querer dele e o tempo dele na hora dele, e pedimos o processo acontecer na nossa vida. A ordem chega no capítulo 1, eles são cheios no capítulo 2, e ali por diante eles começam a romper. Aleluia. E eles começam a ser testemunhas. E para você ser cheio, você tem que ser testemunha, certo ou não? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quem aqui tem sido testemunha?
Ser testemunha é ter uma identidade de Cristo, sabia? Aleluia. Ter testemunho é viver como Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não é falar sobre o que é viver Cristo. É tomar essa cruz. Para dar um testemunho exige muitas renúncias. O difícil é nós queremos pagar o preço da renúncia. Renúncia da nossa zona de conforto. É o primeiro passo. É muito difícil as pessoas de hoje largar a sua zona de conforto e fazer às vezes igual o pastor Elias faz. Fica aí 3 dias pregando Luxemburgo, Bruxelas e Namor. Igual a vigília, chegou lá em Bruxelas, o homem estava morto e ainda estava aqui de noite. Renúncia. Isso é para poucos. Às vezes eu não conseguiria, também com esse fim, né? É um pouquinho difícil. É não, só um pouquinho. Só quem tem 2 aí depois fala pra você. 3. É uma bênção. Nós temos muitas informações, mas poucas transformações hoje. É doloroso. Glória a Deus. É Deus. Muita informação, muita informação. Hoje a informação se tornou tão fácil que antigamente você fazia uma pesquisa, você tinha que ir numa biblioteca, pesquisar em livros. Hoje não, hoje você entra no chat aí, você entra nas inteligências artificiais, elas te dão tudo pronto, cara. Mas do que adianta? As igrejas hoje têm grandes conferências, congresso, mas falta o quê? A verdade. Nós como igreja precisamos nos avivar. A viva precisa se avivar. Esses vasos precisam ser cheios. Como, pastor? É buscar do alto esse poder. Esse poder do Names. Para que possamos ser cheios. Quando eu olho para esses apóstolos, a forma que Jesus os chamou, quando eu olho para mim, quando Jesus me chamou, quando você olha para você, da onde que Jesus te tirou. Às vezes você não achava que para você tinha mais jeito e solução, mas Ele tinha algo na sua vida, mesmo sem você acreditar em você mesmo. Aleluia. Quantos aqui já foram desacreditados até pelos seus familiares? Esse aí não tem mais jeito, esse aí vai ser igual o pai dele. Você vai ser igual a mãe. Esse aí não tem solução. Essa raiz aí, esse pau que nasce torto, ele vai endireitar não. Mas Jesus vai e coloca numa cadeira. Começa a moldar e ensinar ele. E ele ser um pregador do evangelho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, quando eu falo dessa verdade, eu vejo Mateus, ali essa comissão, Jesus falando para eles, eu vejo em Atos, eu vejo o segmento desses homens. Me dá vergonha pelo quem somos hoje. Fizemos tão pouco pelo Evangelho, praticamente nada. Estamos vivendo um tempo que estamos na igreja e é só Deus me ajuda. Muitos vêm dizer que na Europa o processo é mais difícil pregar o Evangelho, né? Não tem como você ir para as ruas igual no Brasil, você prega nas praças. É difícil ir no presídio aqui para você pregar, não sei como funciona, mas, cara, aqui é muito frio, o país é muito frio, as pessoas são frias. As pessoas são frias, mas é um país cheio de pessoas depressivas, a Europa em si.
Tô falando de brasileiros. Quantas mulheres que conversam com a pastora Thalia, com depressão, que mora aqui na Europa. Quantas famílias que chegaram nesse lugar e hoje já não estão como famílias mais. Quantos casamentos chegaram nesse lugar e foram destruídos? Quantos? Às vezes faltou uma pessoa como você para aconselhar. Às vezes faltou uma mulher como você para dar um abraço nessa mulher. Ela precisava só jogar para fora e receber um abraço. Mas pensamos muito dentro da caixinha. Pensamos muito aqui. Como vai ser o próximo culto de domingo? Pastor Elias vai vir com fogo. O Sullivan vai vir com aquela palavra que vai cortar a igreja no meio. Mas vai ensinar. Mas será que tá na hora de eu e você despertar, não? Aleluia. Glória a Deus. Despertar, sabe por quê? Porque tem muita gente lá fora que precisa de mim e de você. Tem muita gente lá fora que precisa de mim e de você. Eu e você não pode ser tão ruim assim, pensar só na nossa família, só no nosso próprio eu. Um dia alguém me ganhou para Jesus. Um dia esse vaso foi usado para Jesus. E hoje eu estou aqui, pela graça e misericórdia de Deus. Quando eu vejo o Davi pregando o evangelho, para mim, para minha esposa, para meus filhos, para pessoas que estavam ali em casa, sem vergonha alguma. Todas as vezes que vai comer alguma coisa, vamos orar. Muitas vezes eu esqueço, a esposa esquece ele. Vamos orar? Vamos orar, Davi. Aleluia. Todas as vezes que eu chego em casa, cansado, exausto do trabalho, ele fala, papai, você não está bem. Todas as vezes que eu estou doente, ele fala, posso orar pelo Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Ele é o único filho que todos os dias eu chego em casa e ele fala, pai, como foi seu dia? Pai, como que o senhor está? Eu estou bem. Tem dias, chega a ser incomodante, sabia? Mas é todos os dias a mesma coisa. Cara, e é um choque para mim. Porque para quem não sabe, o dia que eu levantei o Davi, quando Davi nasceu, eu levantei ele aos céus e entreguei ele ao Senhor. Falei, esse não é meu, esse é seu. Que ele seja uma geração de Samuel. Uma pastora que fez meu casamento, está lá em Espanha hoje, pastora Vera. Ela estava comigo quando eu apresentei ele na igreja, fiz a mesma oração, o Senhor não é meu, é do Senhor. Seja uma geração de Samuel. Ali naquele dia ela fala, lembra? Todas as vezes que você olhar no olho do Davi, da onde que Deus te tirou? Ele é a resposta. Ele é a resposta para a sua vida. E nunca esqueça que ele não é seu. Ele é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Davi foi uma resposta que Deus me quebrou no meio. Certa ocasião, o Sullivan me perguntou, pastor, você sempre foi cristão? Não. Sullivan, eu vou te responder agora. Me converti aos 24 anos. Nunca fui um cara bonzinho, não. O Davi me quebrou no meio, quando aquele menino nasceu. Um cenário que eu vivia era impropício eu querer ter um filho, senão eu levaria ele ao sacrifício também. Um dia onde que minhas mãos foram usadas para fazer o mal, para levar oferendas,
sacrifícios. Ali eu estou levantando meu bebê aos céus e oferecendo ele ao Senhor. Glória a Deus. Aonde um dia que minhas mãos foram usadas, tudo sujas de sangue, em sacrifício, hoje eu levanto com as minhas mãos limpas o meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Um dia onde que a maldade me predominava e me dominava, eu estou com a maior pureza, chorando, olhando para os céus. Obrigado. Obrigado por esse menino. Pastor Elias, muita gente que me conhece fala que ele é meu queridinho. Me zoa, brinca comigo. Mas todas as vezes que eu olho para ele, é um confronto dentro de mim. Todas as vezes que eu olho para o meu filho Davi, dentro do olho deles, o Sarassuva, eu lembro da onde que Deus me tirou. E Deus vai levar isso para mim com essa vida, para mim nunca esquecer da onde que Ele me tirou. Aleluia. Glória a Deus. Muitos anos antes do Davi nascer, eu fiz algum sacrifício com algumas pessoas numa cidade pequena chamada Coromandel, conhecido como Magia Negra. Era no meio do mato, ficávamos cada 2 anos em cada cidade. Eu era muito jovem, eu tinha 14 anos para 15. Foi no tempo que eu tive que ir para Uberlândia. Um cenário que me levou ali é porque eu não aguentava mais viver a vida que eu vivia. Então decidi tomar um rumo. Aos 11 anos de idade eu saí de casa e fui viver minha vida. Cansei de ver minha velhinha apanhar por peia de vaca todos os dias pelo meu padrasto. Cansei de ver minha mãe todos os dias levar pancada. Falei, vou embora. Não consigo mais. Todas as vezes que eu ia tentar fazer alguma coisa com ele, um homem a qual o corpo fechado, toda vez eu me dava mal. Por isso que eu entrei, envolvi como eu envolvi. Até meus 10 anos, meu sonho era ser jogador de futebol. Mas era perna de pau, não adiantou. Mais pra frente, meu sonho, queria ser um lutador de filme de Hollywood. Tadinho de mim. Aos 11 anos, meu sonho era sair de casa ali e tirar a vida daquele cara que espancava minha mãe desde que eu ia dentro por gente, e que abusava de mim e da minha irmã, que cuspia dentro da nossa boca. Eu era uma criança. Minha irmã tem mais de 15 anos que ela tem depressão. Ela nunca conseguiu esquecer a infância dela. O primeiro caso que eu tinha visto aposentar com depressão foi minha irmã. Quantas vezes eu orei, missionário Sullivan, para Deus curar, levando no submonte desse monte. Quantas vezes eu orei, Senhor, liberta ela. Adiantou não? Ainda ela está lá. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Pode ficar tranquilo. Vai ficar tudo bem. E é difícil pregar o evangelho quando você olha para quem você ama tanto e entra ano e sai ano e ela está do mesmo jeito. A menina tinha um sonho, vários sonhos. O esposo dela era um católico, apostólico, romano enjoado. Ganhei aquele cara para Jesus com a misericórdia de Deus. Hoje ele é um servo fiel, é um fruto fiel, está lá em Uberlândia até hoje, servindo a Deus. Mas minha irmã nada. Minha irmã serviu a Deus só no momento que eu estive em Uberlândia. Quando eu saí de Uberlândia, ela não foi na igreja, mas meu cunhado permanece firme. Todas as vezes que eu falo com ele, ainda estou firme e não vou arredar o meu pé. Ele conheceu a verdade.
a verdade que acompanhou, a verdade que os apóstolos conheceu, a verdade que um dia conheci, transformou a minha vida, a verdade que um dia transformou a sua vida, a verdade que através da sua vida vai transformar vidas lá fora. Glória a Deus. Aleluia. Não é somente eu, mas quantas coisas erradas você fez lá fora e a mão do Senhor ainda te sustentou, teve misericórdia da sua vida, e não é hora de eu e você ficar de braços cruzados esperando Deus fazer alguma coisa com os que lá estão lá fora. O momento é eu e você fazer a diferença. E eu fui atrás. Eu fui atrás para tirar a vida daquele homem. Todas as tentativas em vão. Todas as tentativas em vão, cada vez que eles vão, mais aumentava meu sacrifício e meu impacto. Até chegar no último dia, minha última vez, meu último sacrifício, naquele lugar, naquela mata, toda escura. E ali estava um bebê, como sacrifício. Até então era cachorro, era animal, mas naquele dia tinha um bebê. Naquele dia, meu coração, cheio de maldade, um jovem, cheio de machucado e ferida por dentro, compactuou com aquilo ali. Compactuou com os pais, com a família. E para mim estava tudo bem, porque a maldade estava no meu coração. Naquele dia eu chorei, não sei porquê. Me perguntaram: cavalo, por que tu choras? Não sei. Cavalo, por que tu choras? Não sei. Mas foi o último dia. Saí daquela mata, detonado. No dia seguinte, eu fiz uma coisa muito errada na cidade. Fui parar na delegacia, eu e meu primo. Minha mãe teve que ligar pro meu pai em Uberlândia: busca seu filho, senão o delegado vai matar ele. Eles não podem prender ele, ele é de menor. Leva ele para Uberlândia. Imediatamente meu pai buscou eu e minha irmã. Fui para a cidade de Uberlândia. Ali começou uma nova caminhada. Pior, porque meu pai ficou com nós só 10, quase 11 meses e foi para Londres. Ficou eu e minha irmã. Minha irmã ficou ali poucos meses e voltou para Coromandel. Eu fiquei ali sozinho. Ali, cada vez foi ficando pior a minha vida. Mas, aos meus 24 anos, a graça dele me alcançou. Aleluia. Aleluia. Deus. Ela me alcançou porque, quando eu falo desses 12 homens, quando eu falo de Atos 1, quando eu falo em Atos 2, essas pessoas cheias, ali um jovem me alcançou. Eu trabalhava já como pedreiro, estava setando azulejo, numa cozinha, e um engenheiro, na verdade ele era estagiário ainda, Léo. Aquele dia eu estava chorando muito ali, cara, decepcionado comigo mesmo. E eu sempre tive dentro de mim: cara, eu não sou assim. Eu não nasci para ser assim. Não, esse não é eu. Isso é algo batido dentro de mim, não, isso não é eu. E ali naquele dia ele começou a pregar o evangelho para mim, falar do amor de Jesus. Na mesma semana, ele conseguiu me levar para um encontro com Deus. E ali eu entreguei minha vida para Jesus. Imagina só se não tivesse aquele garoto, aquele jovem, cheio do Espírito,
Cara, o que ele ia falar ia ser em vão. Ia entrar no ouvido e sair no outro. Pra um cara igual eu tava. 3 dias virado sem ir no serviço. O dia que eu vou virar do serviço, tô ali chorando. Produzindo nada. Se você tem muito ali naquele lugar, muito, sei lá, 5, 6 metros de investimento na parede. Mas eu converti, ele me alcançou. Quando ele me alcançou aos meus 25 anos, eu tirei minha mãe daquele lugar. Aleluia! Deus foi tão bom. Eu convertido, passou alguns meses, eu vindo de uma célula de madrugada. Eu acidentei de moto com a minha Foco e quebrei os 2 braços. Na verdade, um trincou o escafode e o outro quebrou. Só que um ralou muito, não tinha como eles engessar. Eles passaram aquela faixa e o outro engessaram. Só que não tinha nem como tomar banho, morava sozinho. Minha mãe, ela estava vindo visitar minha irmã, mais minha vozinha. E ali elas vieram e ficaram morando comigo. Elas moraram comigo dentro da minha casa. Não deixei elas voltar mais pro meu padrasto. Ele tentou até vir, ficou uma semana em Uberlândia. Ainda eu fui misericordioso, já era novo cristão. Aceitei ele. Sempre chamei ele de pai. As covardias que ele fez comigo, com a minha mãe e com a minha irmã. Mas o primeiro caderno, o homem que eu virei, aprendi através daquele marginal. Deus usa até o capeta para nos ensinar. Mas valeu a pena. Por isso que um dia eu quero falar dos dias maus. Os dias maus é para nos ensinar, para nos edificar, refinar o nosso vaso. Trouxe ela e ela ficou comigo até eu casar com a pastora Thalia, até eu conhecer, ao longo da caminhada, conheci a pastora Thalia e nós casou. E depois ela voltou, foi morar na cidade de Vazante, próximo do meu tio. Nunca mais ela teve contato com meu padrasto. O último contato é que ele estava no boteco, um cara atravessou uma faca no umbigo dele até na garganta. Mas ele não morreu. Para pregar o evangelho, você precisa viver o evangelho. Se seu coração não está entregue a isso, não adianta nada. Se você não tem o coração dado em almas, em ganhar almas, não vai adiantar. Quantas pessoas estão perdidas ao seu lado e você está parado? Se eu não me engano, depois você pode até fazer uma pesquisa aí, a cada poucos segundos morre uma pessoa na sociedade suicidada, tirando a própria vida. É um absurdo isso. É um absurdo. A igreja que dorme. Por que essas pessoas estão tirando a própria vida? Porque não tem aguentado a pressão, as dificuldades, a peleja, o deserto. E é só esse século não. Se eu e você olhar para a Bíblia, foi desse jeito com grandes homens de Deus também. Olha para Elias. Elias deu uma crise. Olha para Abraão, ficou com medo, ele mentiu 2 vezes ainda. Deu outra crise. Até Adão deu uma crise, a culpa não é dessa mulher aí, ó, que você me deu, ó. A culpa é dela. Abraão deu outra crise. O garoto nasce, o filho da promessa nasce, cresce, e de repente Deus está pedindo o garoto sacrifício, cara. Os heróis da fé, galeria, Hebreus 11, os heróis da fé, todos eles têm uma crise existencial nessa terra. Todos, não teve um que não teve uma crise existencial. Mas todos romperam através das suas crises.
As crises, as dificuldades da vida, a peleja não pode paralisar a igreja de Deus, a nossa igreja, o povo santo, escolhido, separado, que o Senhor chamou para morar nos céus. Aleluia. Tem muitas pessoas que não conhecem a verdade. Por quê? Porque você ainda não pregou para elas. Tem muitas pessoas que não foram libertas, curadas, porque você ainda não pregou para elas. Tem muitas pessoas que não foram cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque você ainda não pregou para elas. Porque muitas vezes você tem preferido pregar nesse púlpito. Meu irmão, sinta-se à vontade. Quem quiser vir aqui pregar, pode pregar no meu lugar. Isso aqui não me segura. Aleluia. Aleluia. Se você tem oratória bem, se você fala bem, pode vir cá, sinta-se à vontade. A minha questão é lá fora, quando você sai dessa porta. A questão minha, sua, é lá fora. Aqui todo mundo conhece a verdade, todo mundo conhece a palavra. E aqueles que não conhecem, o Espírito Santo já tocou neles. Por isso que eles estão aqui. Aleluia. Eu conheço essa verdade porque teve um cara, um jovem ousado. O primeiro cara que ele ganhou para Jesus foi eu. E hoje eu estou aqui como pastor há mais de 10 anos. Aleluia. Eu não pedi para ser pastor, não. Eu não pedi para pastorear, não. Eu não sei o que ele achou em mim. Eu não sei o que ele viu em mim. Da mesma forma você, ele viu algo em você. Ele tem algo com você. E você ainda está de braços cruzados esperando o quê? Esperando ele vir dos céus e olhar de frente com você. Ei, acorda, igreja. Desperta. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Santo Senhor. O dia que você começar a olhar para essa palavra que transforma as vidas, Oh, aleluia. Aleluia. entender que você pode ir muito além do que você imagina. Você não sabe como que é. Você precisa saber como que é. É você ganhar um bebê espiritual, uma pessoa para Jesus, e você vê o caminhar dela dia após dia, ela vai crescendo, rompendo. Você vai vendo ela passar por todos os processos. Tem um casal, antes de vir pra cá, eu falava, Michele, eu tenho até um vídeo até hoje, primeira pregação dela, eu falei, Michele, Deus vai te usar muito na palavra, eu quero chegar na minha velhice, eu quero sentar na primeira cadeira e quero ver você e seu esposo pregar o Nineu. Eu tô aqui 4 anos, minha esposa tá aqui 3 anos. Provavelmente até no meio do ano agora que vem, eles vão ser separados pastores da igreja quadrangular. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O jovem que eu conheci no presídio, no Cesaú, hoje ele está na Monte Santo até hoje. Vai ser ungido, passou tem pouco tempo agora. É você ver o caminhar dessas pessoas, o processo e ver como que Deus trata e como Deus faz. É perseverar no Evangelho, é perseverar na palavra, é perseverar como os apóstolos perseverou. É continuar. A grande questão não é chegar, não é avançar, é conquistar, bradar vários lugares de uma vez, não. A grande questão é permanecer e ir até o fim. É quem vai chegar primeiro, não. É quem vai ganhar mais, não. É permanecer. Aleluia. Porque muitas vezes no meio do caminho, a nossa tendência é paralisar e parar por alguma circunstância. Mas é circunstância alguma que eu posso parar. Porque quando eu dou a vida por uma decisão, eu tenho que dar a vida por ela. Decisão só é decisão quando eu dou a vida por ela.
Você decidiu naquele dia casar com a sua esposa ou você casar com o seu esposo? Você tomou uma decisão. Eu não arredo o meu pé. Aleluia. Mesmo que o mundo caia ao nosso redor, eu não arredo o meu pé. Aleluia. Eu e você precisa permanecer. Tem tantas pessoas em nossa volta aqui que você pode começar a pregar esse evangelho. Quantos aqui falam o francês fluente? Ninguém? Ninguém, pastor? Só a senhora? Só a pastora Michele que fala o francês fluente aqui? Luiz. Só vocês dois? Quem fala o francês aqui fluente? Por favor, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Fluente é uma palavra muito forte. Mas consegue comunicar e pregar o evangelho bem? Eita, Deus. Então, a partir de hoje, para de pregar para o brasileiro, deixa só os que falam português pregar. Prega para os que falam outra língua, então. Que você que fala francês. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu curso falar o português, então vou pregar por enquanto só para português. Mas um dia, quem sabe eu recebo esse talento aí e começa a falar uns outros tipos de língua. Mas que você possa ser como os discípulos de Jesus, cheios. Que você possa ser como os 12 em Atos 19. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa seguir o exemplo do seu pastor. Todas as vezes que você sentar com esse cara para conversar sobre a palavra, e quando fala sobre almas e vidas, na Suíça, na Ucrânia, seja lá onde for, os seus olhos derramam lágrimas, porque ele tem isso no coração. E a unção que está sobre ele está sobre essa igreja, está sobre nós. Aleluia. Que você possa ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que quando eu estou curado, quando